Não, eu abri só tá no pacotinho ainda. Não cheguei ainda não. Deixei ela guardadinha esperando. Mas parece ser grande. É 30 metros. Glória a Deus. Gente, se todo mundo soubesse que tudo que a gente faz na obra de Deus, a gente tem uma enorme recompensa. Aliás, no domingo passado, domingo que eu estava pregando aqui, sobre o seguinte, sobre os discípulos, os discípulos que seguiam Jesus, não por ele, mas pelos milagres não pelos milagres de cura, de libertação, de salvação, mas por causa das multiplicações do pão que Jesus tinha feito. E a gente temos que despertar, gente, com a palavra de Deus, que Jesus, a Bíblia diz que ele é galardoador dos que o buscam. É necessário que aqueles que creem em Deus, que aqueles que se aproximam de Deus, creio que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Porém, a gente precisa buscar a Deus, não só pelas bênçãos que ele pode fazer na nossa vida. Nós temos que procurar conhecer Jesus, gente. Às vezes tem pessoas que nem aqueles 10 leprosos, eles precisavam muito de um milagre e foram até Jesus. Jesus curou, eles foram embora, só um voltou para agradecer. E Jesus falou, sabe o que para eles? Que só foram 10 os curados, mas só um foi salvo. Então hoje em dia, a gente vê as pessoas, claro que Deus quer abençoar você, Deus é galardoador dos que o buscam, Deus quer te prosperar, Deus quer que você realize os seus sonhos, mas não é só isso que é evangelho não, gente. Nós estamos sendo preparados, principal tesouro, principal motivo da gente buscar Jesus é a nossa salvação. Porque a Bíblia diz que céu e terra passará, mas a minha palavra não há de passar. Então nós sabemos que isso aqui embaixo é temporário. Um dia, Jesus ele vai cumprir a promessa que ele fez, quando ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar lugar e voltarei para buscá-los. Então Jesus prometeu voltar para buscar a igreja. E isso aqui embaixo, isso aqui é tudo temporário, isso não é para sempre. Então às vezes a gente vê muitas poucas pessoas procurando a salvação, procurando conhecer melhor Jesus, buscar o Espírito Santo de Deus, e a gente tem que se preparar, porque nós somos um corpo, preste atenção, nós somos de natureza tríplice, nós somos um espírito que moramos dentro do corpo. Quando você vê a pessoa falar assim: o fulano morreu, você já foi no enterro, Você vê que a pessoa não se mexe mais, a pessoa não fala mais nada. O que está ali é uma matéria, é um corpo, e está gelado já, porque o espírito que dava vida àquele corpo saiu. Você está entendendo? Quando a pessoa morre, não é a pessoa que morreu, é o corpo dela, a matéria, porque a pessoa é um espírito. Você e eu somos um espírito, e nós moramos dentro de um corpo. Então, quando a pessoa morre, esse espírito sai daquele corpo. A pessoa não se mexe mais, a pessoa não conversa mais. Pode bater, pode lá no necrotério, lá eles raivam, não grita mais. Por quê? Porque não sente mais dor, não sente mais nada, porque o espírito saiu dali. Só está o corpo. Então a matéria, a Bíblia diz que é pó, volta para o pó. Correto? Então nós somos um espírito que moramos no corpo e possuímos uma alma, que é o lugar onde a gente sente alegria, onde a gente sente tristeza, essas coisas assim. E o nosso corpo mortal,
ele morre, mas o nosso espírito não, gente. Porque Deus criou o espírito, é imortal. O seu corpo morre, o seu espírito não. O espírito sai do corpo. Pastor, para onde que ele vai? Aí que é o problema. Ou solução. Depende para que você se preparou. Porque a Bíblia diz que a vida é a vida eterna e a morte eterna. Existe do lado quando você sai desse corpo, não é aqui não, você sai daqui. Para onde o seu espírito vai? É aonde você tem que aprender a se preparar enquanto você está vivo, porque aqui é passageiro. Você está entendendo? Aqui você nunca ouviu falar que o fulano vive para sempre. Não é? Você já viu alguém viver para sempre? Não. O Eclesiastes diz que é duas coisas que a gente deve se preparar. É para a velhice e para a morte. Porque é duas coisas que o homem, com todo o dinheiro, com toda a inteligência, com toda a sabedoria, ele não pode evitar. Nem a velhice, porque ele vai ficar. Pode até ter pessoa que estica daqui, estica de lá, faz prática, mas isso não muda a idade da pessoa. A pessoa vai indo, cada dia que passa ela vai ficando mais velha. E outra coisa que o homem também não pode evitar é a morte. Já vou viver para sempre. Não, a pessoa pode ter mais dinheiro que a pessoa tem, por mais inteligente que ela seja, ela não tem uma fórmula para viver para sempre. Você está entendendo? Então, o Eclesiastes diz isso, que nós devemos se preparar para a velhice e para a morte. Pastor, mas quem está preparado para a morte? Aí é que está. Quando ele fala se preparar, é que você tem que se preparar com Cristo, para quando você partir desse corpo, você morar no reino do céu. Você está preparado para morar com Cristo. Não é assim de qualquer jeito despreparado, você tem que estar preparado. E para isso a gente tem que ir na igreja, tem que ouvir a palavra e se preparar, ou para a vida de Cristo, ou para a nossa partida, que a gente não sabe como que a gente vai partir. Glória a Deus. Agora, que existe um outro lado da vida, isso existe quando a pessoa sai do corpo. Vamos dar um pulinho lá no livro de Lucas, que eu vou mostrar isso aqui. Isso aqui é lá do outro lado da vida. Então, às vezes a pessoa vai, que a pessoa quer uma porta de emprego, glória a Deus, Deus quer te dar uma porta de emprego. Você quer a restauração do casamento? Deus quer restaurar o seu casamento. Mas o principal que Jesus quer fazer é salvar você, a salvar a sua alma. Para onde você vai depois que você sair daqui? O principal objetivo de Jesus é que você vai morar com Ele no céu. Porque o seu emprego, o seu casamento, a sua família é uma bênção, só que vai ficar tudo ali. Um dia isso tudo vai acabar. Entendeu? Jesus, o principal objetivo dele é salvar a sua alma. E isso aí é para toda a eternidade. Vocês entenderam direitinho, gente? Então, lá no livro de Lucas, vamos lá. Eu vou mostrar isso aqui agora na palavra, como é que existe um outro lado depois que você sai desse corpo. E é para isso que você precisa se preparar. Deus é galardoador dos que o buscam. Você buscando a Deus, Deus vai te abençoar. Deus vai realizar os seus sonhos. Mas o principal objetivo que a gente tem que buscar Jesus é a vida eterna. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem no Pai senão por mim. Esse foi o maior objetivo, o maior sacrifício. Jesus morreu na cruz para que a gente tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então a gente temos que buscar não só as coisas passageiras, que nem ele falou, né? Trabalhar não só pelo pão que perece, mas pela salvação, para o outro lado, quando a gente sair daqui. Glória a Deus. Isso aqui tudo a gente vai usar, as nossas roupas a gente vai usar, o carro vai usar, a casa vai usar, mas quando a gente for embora, isso tudo vai ficar para ele. Entendeu? Então, o mais importante é a salvação da sua alma, a minha salvação. Glória a Deus. Lá no livro de Lucas, acho que
que é 18, é 18, 16, 16, 19. Lucas 16, versículo 19. Estão prestando atenção direitinho, gente? Abre seu coração para você entender direitinho a palavra. Amém? E se às vezes a pessoa vem para a igreja, não entende direito, abre seu coração para você entender. Se você ouvir e entender, você consegue alcançar aquele entendimento que Deus precisa para operar na sua vida. Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Lucas 16 está escrito assim, ó. Lucas 16, 19. Está escrito assim: o rico e o Lázaro, não é isso? Sim ou não? Ora, havia um homem rico, não é isso? Muito rico. Tem pessoas que às vezes só pensam na parte da riqueza, do dinheiro. Se eu fosse rico, eu ia ser muito feliz. Eu querer ser rico de hoje para amanhã. Irmão, preste bem atenção. A maior riqueza que nós temos é a presença de Deus. Nós vimos aí pessoas muito ricas, às vezes com depressão. O meu pastor conheceu uma mulher, ele disse que a mulher tinha uma mansão. Pensa numa mansão mesmo. Uma mansão. Mas o pastor foi lá, boa noite, foi lá visitar eles. Foi lá visitar, fazer uma visita. A gente foi lá fazer uma visita. Gente, uma mansão enorme, mas só folha, cheio de folha, aquilo tudo. Eu não sei quantos quartos, mas as cômodas tudo vazio, a senhora sozinha. Aí a senhora falando: puxa, pastor, meu marido morreu, mas não sei quem morreu, eu fiquei com isso aqui tudo sozinho. Mas é uma tristeza. Eu olho para esses cômodos tudo vazio. Só tinha ela, uma pessoa que de vez em quando ela limpar a casa para ela, uma senhora tem uma moça. Aí que tristeza que me dá morar aqui, isso tudo sozinho. Eu não quero mais vir aqui para quê? Escondo todo. E a mulher, o pastor disse que ela tinha joias lá de ouro, essas coisas guardadas lá na casa dela. Ela mostrou: eu tenho dinheiro, tenho tudo. Sou feliz. Tem aqui nossa casa aqui sozinha. O pastor até parou de visitar ela, falou: sei lá, se a senhora acontece alguma coisa com ela lá, ela tem a joia lá, e eu vou dizer para o pastor, ia lá, até parei de visitar ela, eu quero ver. Mas, às vezes, a pessoa pensa que o dinheiro é a felicidade. Se você fosse todo de rico, você ia ser muito feliz. Irmão, presta bem atenção. Tudo que precisa entrar na mente do ser humano é o seguinte: você pode ter tudo. Se você não tiver Jesus, você não tem nada. Pastor, por quê? Porque quando você morrer, vai ficar tudo por aí. Se você não tiver Jesus, você vai perder sua salvação. Então você perdeu tudo. Você está entendendo? Eu posso ter, por exemplo, um milhão lá na conta, 3 carros na garagem, 5 apartamentos. Aí, vou botar um exemplo: morro hoje, o que eu vou levar disso? 1 milhão vai ficar lá na conta, os 3 carros vão ficar lá na garagem, o apartamento vai ficar por aí, até a minha roupa vai ficar por aí. Não levei nada. Vamos supor que eu não sou salvo. Ainda vai para o Hades. O que eu ganhei com isso? Você está entendendo? Então, uma pessoa sem Jesus, a pessoa não tem nada. Porque hoje eu estava orando à tarde e Deus estava falando no meu coração. Porque as pessoas hoje em dia, a maioria das pessoas vivem como se não existisse Deus. A pessoa não quer saber de Jesus, não quer saber de buscar Jesus. A pessoa só pensa nas coisas aqui de baixo. Que eu tenho que arrumar mais dinheiro, que eu tenho que arrumar mais não sei o quê, que eu tenho que fazer mais não sei o quê, que isso aqui não está bom, eu tenho que levantar outra casa, mais não sei o quê, e a pessoa não tem tempo para Deus. A pessoa não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo de meditar numa palavra, não tem tempo de orar. Quer dizer, as pessoas estão fazendo o contrário do que Jesus mandou na palavra. Que Jesus falou assim: pensai nas coisas que são do
Gente, tudo bem, aqui embaixo está tudo muito legal, mas um dia que você morrer, vai ficar tudo por aí. Para onde vai a sua alma, gente? Você está entendendo? Aí hoje eu estava orando a Deus e Deus estava falando para o coração, falando, são poucos que querem saber de Jesus. Cada um está cuidando da sua própria vida. Não, tem que trabalhar mais, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E Jesus vai ficando para trás. Porque o problema é quando a pessoa, hoje eu estava orando a Deus, Deus estava falando comigo, a pessoa começa humildezinho. Começa um pouquinho, busca Deus, vai para o estudo, vai para a consagração, vai para não sei o quê. Quando Deus começa a operar, aí Deus melhora mais um pouquinho, não está bom, ela quer mais um pouquinho. Não, mas também não está bom, então vamos fazer mais um pouquinho. Nisso, pouquinho, a pessoa vai focando só nas coisas da terra e você vai se afastando de Deus. E isso é também uma estratégia do diabo. Ele fez isso com Jesus. Ele falou com Jesus assim, tudo isso aqui, se prostrar, me adorar, tudo isso aqui eu te dei. Mostrou todos os reinos da terra. Ele queria comprar Jesus. Você está entendendo? Então você tem que observar as propostas que você recebe, se aquilo ali é de Deus ou não é. Se aquilo está te afastando de Deus, se aquilo ali está acabando com a sua fé, você tem que ver isso, gente. E cada caso é um caso. Você está entendendo? Tem pessoas, como tinha umas mulheres lá, que elas, eu esqueci o nome dessa mulher, acho que é Suzana, umas outras mulheres lá, que elas serviam a Jesus com os bens delas. Elas serviam financeiramente, ajudando, né, a obra de Deus. E tem pessoas que têm esse chamado. Deus até te dá uma renda, se ajudar, mas tem pessoas que não é para isso, não, gente. Tem pessoas que Deus está chamando, está querendo separar você para a obra de Deus, e a pessoa não aceita. Não estou falando que você tem que fazer isso, não. Quer ver um exemplo? Eu e o pastor Mota, a gente trabalha onde? A gente trabalha onde, gente? Deus falou no meu coração, mas não dá para dividir você, não. Você trabalhar fora e fazer minha obra, não vai dar. Tem coisa, gente, que às vezes a gente sofre porque a gente não abre mão. Deus já falou com você, você não abre mão, como Jonas. Deus mandou Jonas ir para Nínive. Ele foi para onde? Para Tarso. Ele fugia de Deus. Você está entendendo? Então não é todos os casos, não é que todo mundo chamou a pessoa para ficar só dentro da igreja e não trabalhar, não. Tem uns que Deus chamou, até vai, seu nome dele vai até ser glorificado no seu trabalho. Você foi chamado para isso, mas tem uns que não, gente. Tem uns que foi escolhido para a obra de Deus. A pessoa se. Não, tem que atar dinheiro, porque se não voltar dinheiro, e você acaba se afastando de Deus. É igual o meu pastor, né? Ele disse que quando ouviu o chamado de Deus, ele largou 3 empregos para servir só a Jesus. Quando ele se tornou obreiro. Então, às vezes a gente ouve, né? Pastor, como é que eu sei isso? Deus fala com você no seu coração. Eu, quando vim com a presença de Deus, que comecei a fazer a obra de Deus como obreira, eu estava sozinha, porque meu marido foi embora. Ele ficou 2 anos fora de casa e a gente foi levantado como obreiro junto, né? E só que ele teve uma recaída, negócio de droga, ele teve uma recaída e acabou saindo da igreja, saiu de casa. Eu continuei como obreiro, continuei. E nessa época eu estava com Natasha, Igor e Yasmin, era bebezinha, me mamava, tomava leite, fralda, essas coisinhas assim. Eu era bem novinha, recém-nascida, assim, bem, pensa assim, já acabava de nascer praticamente. E eu pensei, né, eu estava fazendo uma obra de Deus, eu falei, não, eu vou trabalhar, arrumei um serviço para mim, uma padaria e tudo. Mas não, toda vez que eu arrumava alguma coisa para me fazer, dava ruim. Nem que ele ficasse com a Yasmin para me trabalhar, eu estava conseguindo, o negócio estava estreito. Parecia que tinha uma coisa contrária. E aí eu orando de madrugada, Deus falou no meu coração, tá vendo? Presta atenção. Eu te chamei. Eu
Foi Deus que me tirou ali. Me chamei para morrer. Então não vai faltar nada para você. Agora esquece isso para a minha obra, tá? Acabou. Eu fui insistente com Deus. Caí mental de Deus. Como que eu ia viver, eu não sabia. Mas comi todo mundo da palestra. Mas você acredita que Deus não deixou faltar nada para mim e meus filhos? E o pastor tinha falado isso para mim. Ele falou, Fabiana, esquenta a cabeça, não. Samuel dentro de casa, fora de casa, Deus não vai deixar faltar nada para você. Deus nem é responsável, não. Será que você que Deus é responsável? Ia chamar você, seus filhos, para deixar você morrer de fome? Não, Deus não faz isso, não. Pode ficar tranquilo, não vai faltar nada. Ele não faltou. E eu fui servir a Deus. Então, às vezes, a pessoa vem com mão. A pessoa insiste, a pessoa não leva a sério o que Deus está falando. E tudo isso a gente tem que observar. E hoje eu estava orando e Deus estava falando no meu coração. Eu estava falando, você não vê. É difícil você ver uma pessoa vir para a igreja buscar o Espírito Santo de Deus. Conhecer Jesus de verdade. Não, o que você está fazendo? Está fazendo uma campanha para o quê? Para receber o Espírito Santo. Para receber um dom de Deus. É difícil. Agora a pessoa está fazendo campanha para quê? Ah, eu estou fazendo uma campanha. Não estou falando que você não deve fazer isso, não. Eu quero uma campanha para comprar um carro no ano, para comprar uma casa própria. Não, Deus vai te dar essas coisas. Ele disse: buscar o reino de Deus e as demais coisas que serão acrescentadas. Só que cadê o amor e o interesse por Jesus? Pela sua salvação. Você morre sem Jesus, para onde você vai? Não tem como voltar atrás mais. Eu vou te mostrar isso aqui. Entendeu? Porque o problema não é, mas Jesus ainda vai demorar muito para vir, né? Não, mas se você morrer no pecado, segue-se o juízo, irmão. Para onde você vai? Um lugar que não tem mais como você sair de lá, você está preso. Um lugar tenebroso. Então a pior coisa que tem é uma pessoa sair desse mundo sem Jesus. E às vezes a pessoa, não, mas eu já sou batizada. Irmão, eu também sou batizada. Sou batizada nas águas, sou batizada com o Espírito Santo. Só que eu não posso viver no pecado. Porque vai que eu pego e morra naquela hora que eu peguei. E aí? Mesmo que Jesus não venha, mas eu estou em pecado e morri agora. Para onde eu vou? Pastor, mas você é batizado, você morreu em pecado, você ainda é de Jesus. A Bíblia diz que o pecado faz o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. Quer dizer, eu morri em pecado, eu morri o quê? Separado de Deus. Para onde que eu fui? Qual é o salário do pecado? Você está entendendo? Então a gente tem que observar essas coisas. Outra coisa, hoje também estava orando a Deus, Deus estava falando no meu coração. A dureza do coração, irmão, nunca seja insistente com Deus. Às vezes o povo, o pastor está falando, o pessoal não está nem aí. Entendeu? Daqui a pouco falou da ruim, aí a culpa não é do pastor. Porque desde de uma semana, umas 15 dias para cá, que eu estou falando, gente, a gente tem que se apegar mais com Deus, gente. Passar a orar mais. Ah, mas eu não tenho muito tempo, irmão. A gente não está nessa época lá, não. Você tem que fazer tempo para Deus. Orar mais, buscar mais a Deus. Voltar ao primeiro amor, ver o que você fazia para Deus, o que você não está fazendo mais. Ah, pastor, porque eu não tenho tempo. Por causa de quê? Por causa do seu emprego. Mas você queria tanto emprego, irmão, para abandonar Jesus? O meu pastor pregou isso semana passada, não? Ele disse que o irmão pedia tanto emprego, o irmão ferrou na igreja. Conseguiu um emprego, de vez em quando que ia na igreja. Tudo que ele fazia lá, ele, sabe, aquela dedicação a Deus acabou com. Aí o pastor, poxa, irmão, mas quase não estou te vendo mais na igreja. Pastor, porque agora eu também estou trabalhando muito, sem tempo. Irmão, quem te deu esse emprego? Né? Aí o pastor falou assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, se esse emprego está te impedindo de servir a Deus, cuidado, tá? Ele vai tirar de você. Está tirando você dele, ele vai tirar de você. Jesus não quer perder. Você está entendendo? Então, às vezes as pessoas não querem aqui na terra. Não, é porque eu tenho que trabalhar mais e mais, porque eu tenho que comprar mais não sei o que, eu tenho que fazer mais não
Você quer que irmão, pelo amor de Deus, nunca pela sua salvação. A Bíblia diz: os que vencerem herdarão a coroa da vida. Os que vencerem, para você vencer, você precisa lutar. Precisa buscar a Deus, ter tempo para Deus, tempo para a Bíblia, tempo para a oração, tempo para o culto. Vê se Deus não te deu um ministério dentro da igreja. Às vezes Deus te deu um ministério, você está fazendo outra coisa. Sair também com Jonas. Vai dar ruim. Deu bom com Jonas? Não deu. Jonas observou a vaidade. Ele fez olhar para Deus, ele quis olhar para a vaidade. Gente, é sério isso. Eu tenho meus projetos, os projetos aqui embaixo. Mas tu sabia que até meus projetos é para Deus? É sério. Eu converso muito isso com Deus. Eu tenho meus projetos para Deus. Porque eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho vaidade. Vaidade, eu preciso viajar, eu preciso patrocinar, eu não tenho isso. A minha maior alegria é fazer a vontade de Deus. De vez em quando eu pego as minhas filhas, quando Deus me dá uma oportunidade, eu levo elas para passear. Pastor, por quê? Porque eles não são animal. Desculpa falar assim, tá? Pastor, por quê? Porque Deus já falou várias vezes, irmão, quem não ama, quem não cuida do seu é pior do que o ímpio. Você entendeu? Se Deus deixou você como cabeça de uma família, pelo amor de Deus, irmão, às vezes quando pega a sua família e leva para tomar um sorvete e sair de casa, você não vai ficar trancafiada ali. Isso é uma responsabilidade sua. No dia do juízo, Deus vai querer saber isso de você, gente. Você está entendendo? Como Natasha e a Arminha são minha responsabilidade. Aí eu nunca levo eles para nada, ficar fechado, trancado dentro de casa. Eu estou passando de sorvete, eu estou cansado. Irmão, o primeiro rebanho que você tem é a sua família. Se você não amar a sua família, vai ficar difícil você amar o outro, gente. Então, de vez em quando eu pego, eu faço isso, porque eu sei que Deus quer que eu faça isso. Ontem eu estava lembrando, ontem a Natasha estava dentro de casa fazendo um negocinho, gente, vamos tomar um sorvete? Vamos. Porque eu estava lembrando do meu pastor. A Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores. E tudo que eu prego aqui foi o que eu aprendi. Isso não é coisa da minha cabeça. Eu aprendi e estou sendo usado por Deus para te ensinar. E eu lembrei que até a Natasha mesmo testemunho, que ela já cansou de ouvir o pastor falar, que eu era uma pessoa muito caseira. Então o pastor chegava às vezes de carro, né? Naquela época meu esposo estava fora de casa, não tinha uma pensão, não tinha nada disso. Ele chegava com a Giane, pegava, dava uma no bolso: Fabiana, toma esse dinheiro aqui. Para que isso, pastor? Vai levar essas crianças para comer uma saída, vai sair um pouquinho. Aí ele falava: Fabiana, desde quando você tem que pegar, tem que sair. Para você ficar só dentro de casa, não. Vai para a rua, vê gente, passeia, leva essas crianças para respirar. Entendeu? Servir a Deus, você serve a Deus, é temor, santidade, mas não é isso que servir a Deus, não. Tem gente que pensa que servir a Deus não é ir numa praia, você não vai ali tomar um sorvete, não, você é gente. Pelo amor de Deus, sua família, gente. Aí meu pastor, eu lembro que ele falava isso para mim: isso faz mal. Isso não é de Deus, não. Para todo mundo trancado dentro de casa, olhando para as paredes o tempo todo, nada disso. Pega essas crianças, sai, vai tomar uma arzinha, vai tomar um sorvete com ele. Você não cansou de ouvir o pastor falar isso? E tem gente que não faz isso com a sua família. Aí ontem eu estava aqui orando, eu estava lembrando disso. Falei: poxa, lembro daquela época que o pastor me dava aqueles conselhos. Aí eu cheguei em casa, falei para ela: vamos tomar um sorvete, gente? Aí então vamos. Eu lembrei do pastor. Então é ruim quando você não obedece. E foi bom. Tipo, passou um pouquinho, foi pensando, distraído. E não foi coisa de riqueza. Porque pastor não tem dinheiro. Irmão, sorvete, pelo amor de Deus, sorvete é barato. 3, 4 reais de sorvete. Entendeu? Entendeu como é que funciona? Você vai lá, você dá um pouquinho de atenção à sua família. Outra coisa que eu lembrei hoje, que às vezes a gente vem assim, na caminhada, a gente vai lembrando, né? Outra coisa que eu lembrei foi por uma pregação que o meu pastor fez, que hoje eu catei
catei tudo que estava lá em casa. Tinha umas garrafas aqui da igreja lá em casa. Tinha balde, né? Na taxa de dar tudo que é da igreja que eu desci para a igreja. Que meu pastor ele pregou sobre. Foi o filho do Nabucodonosor, não foi não, mas aquele da mão na parede. O que ele fez? Ele pegou fez uma festa e ele pegou as taças do templo na casa de Deus para servir os convidados. E ele está lá, todo mundo bebendo nas taças, irmão. Daqui a pouco apareceu só uma mão na parede. Todo mundo ficou assustado olhando. E agora, para saber o que era aquilo ali? Aí mandaram chamar lá um intérprete lá, né? Foi quem? Foi Daniel, que ele ia morrer aquela noite. Foi, sabe por quê? Ele não temeu usar as coisas do templo de Deus. E as coisas de Deus é santo. Eu estava lembrando disso hoje, meu pastor pregou sobre isso. Eu estava ensinando aí, gente, se eu alguém dou alguma coisa para a igreja, não é meu, então eu vou levar para casa. Você está entendendo? Tirar alguma coisa do templo de Deus, isso é muito sério. Aí eu peguei o que tinha lá em casa, trouxe para a igreja, porque às vezes não é que Deus faz questão daquilo ali, não, mas é como ele disse, né? Se eu sou pai, cadê o meu temor? Porque se a gente fizer as coisas de Deus comum como a nossa, que diferença faz, né? A santidade para Deus. Mas é que é tudo a mesma coisa. Não tem aquele temor de Deus. Entendeu? A Susan ganhou um biscoitinho ali, não foi, Susan? Eu deixei aqui na igreja. A Susan não sabia de nada, ela arrumou para me levar para casa. O que eu falei para você? Esse biscoito não é meu. É da igreja. Se não me deixar tomar um café, você vai dizer, é meu ou meu? Da igreja, da igreja. Ele faz as coisas certinho. Hoje eu estava lembrando disso. Então, às vezes a gente vai se consagrando lá, orando a Deus, e Deus vai lembrando a gente. E às vezes são coisas, como eu falei com a Natasha, vou catar tudo que tem aqui da igreja e vou levar para lá, porque o diabo não consegue derrubar você. Grandes coisas ele vai usar as pequenininhas. E aí meu pastor fez essa pregação e falou, gente, Deus me livre eu levar coisa da igreja. Não faça isso. As coisas de Deus é santo. Ela falou, até uma lâmpada que tem na igreja, isso é santo. Santo consagrado a Deus, é a casa de Deus. Aí eu lembrei disso hoje, entendeu? E também estava lembrando disso que o pastor falou para mim. Às vezes você tem que pegar sua famíliazinha, né? Você que está de férias, levar sua família para respirar um pouquinho, tomar um ar fresco. Você entendeu? Então é bom, gente, é muito bom quando você obedece a Deus, obedece ao seu pastor. Sabe o que é uma pessoa viver em paz? Sabe o que é você dormir com o Espírito Santo, se acordar com o Espírito Santo, você sentir que Deus está lá juntinho com você? À noite você, às vezes você sente até Jesus fazendo carinho em cima, porque você é uma pessoa temente a Deus. Agora, quando você não é, a pessoa não tem sossego, há sempre uma cobrança dentro de você. Olha, você está fazendo errado, o pastor falando que você está fazendo uma coisa, você está fazendo outra. Entendeu? A pessoa não tem paz, não tem sossego. Então a gente precisa fazer as coisas direitinho para que a gente viva em paz, para que a gente tenha sossego. Então vamos ver lá do outro lado, gente, vamos dar uma olhada lá. Ele está falando assim, ora, havia um homem rico, e ele se vestia de quê? De púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Outro dia, meu pastor, Lucas 19, versículo, Lucas 16, 19. Isso aí. E outra coisa, gente, deixa eu te explicar. Porque o meu pastor outro dia pregou sobre isso. Tem gente que pensa que ela está prosperando, ela confunde prosperidade com salvação. Estou prosperando, então estou bem, irmão. Está bem por enquanto. Se você morrer hoje sem Jesus, lá no céu não se negocia. Se eu passar um pix, Jesus deixou eu entrar. Não é assim não. Lá, para você entrar lá, você precisa de uma coisa: santidade, obediência. A Bíblia diz que para a gente procurar santificação,
Deus. Isso não se, você não se conquista conquistando o melhor carro, melhor salário, não. Isso aqui é uma conquista aqui de baixo. Mas a salvação você conquista de outro jeito. É indo na igreja, ouvindo a palavra, buscando a Deus, se santificando. É diferente. Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, não é isso? Que jazia cheio de chagas à porta daquele. O Lázaro não tinha nada, Tati. Não tinha um centavo. O bichinho estava lá sentado, lá cheio de ferida, todo enfinhanhado, não tinha nem quem cuidasse dele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe a chaga. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O mendigo não tinha nada, estava ali sentado ali, querendo comer umas migalhas, não tinha, só que ele era salvo. Ele não era rico, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha salvação. Entendeu? Por isso que eu estou te falando, gente. Às vezes a pessoa só pensa nas coisas aqui de baixo. Você não pensa na salvação. É o tempo todo correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, correndo atrás daquilo, correndo atrás disso. E não tem tempo para buscar Deus. Esse homem aqui, ele não era rico, não tinha riqueza, mas ele era salvo. E o outro, vamos lá. E morreu também o rico que foi sepultado. Você não ouve dizer que os anjos vieram buscar o rico, não. Os anjos vieram buscar o Lázaro, mas o rico não. O rico foi sepultado. E no inferno, talvez o Senhor esteja Hades. De quem está Hades? De quem está no inferno? Está dividido. Tem Bíblia que está Hades, tem Bíblia que está. Ele está falando assim: no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos. Gente, ele morreu cheio de dinheiro. Vai ver que morreu até na mansão dele. Vai ver que o enterro dele foi sepultado, né? Deve ter tido cortejos. Como é que é aquele negócio de flores? Coroas de flores. Vai ver que procuraram lá o caixão com melhor madeira. Vai ver que foi aquele enterro, né? Aquele discurso. Só que infelizmente ele foi para o inferno. Com todo aquele dinheiro, ficou mansão, ficou dinheiro, ficou tudo para lá. Aonde a pessoa às vezes pensa porque ela tem muito dinheiro que ela está salva. Não, irmão. Nada disso. Não é dinheiro que salva você. Quem salva você é Jesus. Por isso que ele falou: em nenhum outro nome é a salvação, só em Jesus. Entendeu? Ninguém vem no Pai senão por mim. Jesus, a nossa salvação, tem um preço que dinheiro nenhum consegue pagar. Custou o sangue do Filho de Deus, até a última gota do sangue dele. E isso aí não tem preço, porque isso não foi o sangue de um homem, isso foi o sangue do próprio Deus. Porque a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são. Quem vai conseguir pagar uma gota daquele sangue? Então não se compra a salvação. Então ele, com todo aquele dinheiro, mas ele morreu e foi para o Hades. Tudo que ele tinha ficou na terra. Você entendeu? Não levou nada. É aonde eu estou falando para você. Às vezes a pessoa não tem tempo de buscar Deus. Não tem tempo de ir na igreja, que eu estou trabalhando, que eu estou resolvendo isso, que eu estou resolvendo. Mas se você morrer assim, vai ficar o trabalho, vou botar outro no seu lugar. Morreu, tá bom, dá marcha na carteira, ele chama de
onde que você vai se você for embora sem Jesus? Me explica. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Então, a gente não pode pensar só nas coisas terrenas. A gente precisa pensar nas coisas que estão do alto. Precisa buscar a salvação da nossa alma. E não é assim. Mas eu creio em Jesus, no dia que eu morrer eu vou ser salvo. Não, gente. Ele falou lá no Apocalipse: os que vencerem herdarão a coroa da vida. Os que vencerem, confiarem por entrar na porta estreita. A salvação, você tem que buscar a sua salvação. Você tem que se esforçar. A salvação, existe um caminho para ser salvo. Qual é esse caminho? O caminho é pela palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá no céu, para a gente entrar no céu, a gente tem que chegar à medida de varão perfeita, a estatura de Cristo. Nós fomos chamados para isso. Jesus está edificando a gente como sacerdócio santo. Você precisa ser preparado na palavra. Porque às vezes tem muita, graças a Deus, não sou de Jesus, mas às vezes a pessoa ainda não está preparada, gente. A pessoa ainda odeia com facilidade. A pessoa ainda não consegue amar o seu inimigo. Você está entendendo? Então você não está preparado ainda, você tem que se preparar. Glória a Deus. O Estevão, que era um discípulo de Jesus, quando estavam apedrejando ele fez igualzinho a Jesus. Ele falou assim: Senhor, perdoa eles que eles não sabem o que faz. Perdoa eles, receba o meu espírito. Ele perdoou para as pessoas que estavam apedrejando ele. Olha que ele era jovenzinho, mas olha só o aprendizado que ele teve com Jesus. E às vezes a pessoa, por menos que isso, toma nojo da cara do outro, odeia com facilidade, a pessoa, qualquer coisa fica chateada. Isso, gente, isso ainda são. Você pode até ser uma pessoa liberta, tá? Mas isso ainda são resíduos que tem que sair. Você já limpou uma coisa assim, limpeza bruta, mas que depois ainda ficou umas coisinhas que você teve que vir tirando? Aquelas coisinhas leves, mas tem que sair para ficar bem limpinho. É isso. Às vezes o bruto já foi tirado, mas você tem que se refinar. Não o ouro, entendeu? O ouro tem que ser refinado. Ele passa lá por vários processos, mas até ele chegar a ficar daquele jeito que você se vê nele, ele tem que ser refinado. Você entendeu? Então tem muita coisa que a gente tem que se preparar para a vida de Jesus. Os discípulos, por exemplo, eram açoitados, perseguidos, apanharam, levaram tapa na cara e não desistiram de Jesus. Hoje em dia, a pessoa tem muito pouca coisa. Se você pisar sem querer no pé dela, ela te odeia. Não, mas eu sou de Deus. Então, seu irmão, precisa pedir força a Deus. Quando você não olhar para o seu inimigo, e quando eu falo amar, não é você andar junto, não, porque às vezes tem pessoas que não dá para você andar junto com a pessoa, porque ela tem um espírito, a pessoa pensa diferente de você, e as trevas e a luz não se dá. Mas pelo menos que você sinta misericórdia daquela pessoa que você tanto mal te fez. Legal, você que te fez tanto mal, você olhar para tadinho dessa pessoa, se você tem misericórdia, não sabe nem o que está fazendo e tal. Quando você não chegar a esse ponto, é meio complicado. Você tem que pedir a Deus para chegar a esse ponto. Então, ele está falando assim, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Pastor, por que tormento? Porque a Bíblia diz que no Hades é o lago que queima com fogo e enxofre. Ali só tem, a Bíblia diz que só tem choro e ranger de dentes. Ali, você imagina esse calor que eu estou fazendo esses dias, e se não chega nem perto do
pessoa ali. Não tem ventilador lá, não tem ar-condicionado, não tem água com gelinho, nada disso. Não tem refresco, nada disso não. É só fogo, chama, fogo, coisa séria. E ele tá falando, e às vezes a pessoa vem para a igreja e fala assim, poxa, mas o pastor falou que o evangelho é boas novas, mas isso não está escrito na Bíblia não, gente. Vocês estão lendo isso comigo na Bíblia, tá? Se está aqui, é para alertar a gente, isso aqui é uma boa nova, que é para você se despertar e você jamais ir para esse lugar aqui, você ir para o céu. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó, e no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na ponta do dedo, na ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado. Aonde, gente? Nessa chama. Eu estou atormentado nessa chama. Então o lugar onde ele estava é um lugar tenebroso. E a Bíblia diz que ali é o sofrimento eterno. Aquilo ali não acaba. Pastor, mas se eu morrer lá, irmão, esse rico aqui, ele já morreu, tá? A carne dele já morreu, que estava aqui era o espírito. O espírito não morre, senão ele morria aqui. O espírito não morre, ele é o sofrimento eterno. Esse dá para você ver, ele passa século por século, a pessoa não morre. É um sofrimento eterno. Então ele está falando aqui, ó, nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. Ele tinha tudo que ele queria, ué. Tem gente que tem tudo que ela quer, tudo que ele quer. Eu luto dentro do meu sonho. Trabalho mesmo, tem celular na ele, tem mais não sei o que, tem mais não sei o que, tem mais não sei o que. Mas você tem a salvação? Não, porque eu não tenho tempo de ir para a igreja, não, pelo amor de Deus, agora. Se você morre no pecado, é um lugar tenebroso que está esperando a alma da pessoa que morreu sem Jesus. Vai ficar tudo para esse celular da ele, da maçã, da beira, da uva, e você vai para onde? É sério, gente. Tem gente que vai só pelas coisas aqui da terra. Só não tem tempo de buscar Deus. Isso é sério. Se a pessoa morre assim, gente, ele tinha tudo, viu o que está falando para ele? Você recebeste os bens na tua vida, você teve tudo que você queria, não é? Você quis um carro assim, você quer? Você quis uma televisão com uma parede toda, você tinha. Você teve tudo que você queria. Seu interesse não era esse, são bens materiais, você teve tudo.
gente que, poxa, já era para ter morrido o tempo todo. Deus não deixou você morrer, está tentando salvar você, porque você não sabe o que é o Hades, mas Deus sabe. Se Ele não quer que a sua alma vai para lá, entendeu? Aí Ele fica insistindo, usando lá o pastor, usando a pastora, para poder tentar te convencer você passar para o lado de Jesus, para você não ir para esse lugar. Porque Jesus sabe que lá do outro lado não adianta mais. Lá no convento não adianta mais. Jesus não pode salvar mais lá. A chance de salvação é quando você está vivo, quando você está respirando. Se você morrer, já era. Aí que eu estou te falando, está entendendo o perigo de você morrer no pecado? Estou em pecado, morri agora. E agora? Caiu lá, vai fazer o quê? Como é que você vai sair de lá agora? Acabou a chance. Por isso que Deus usa o pastor, usa a pastora para falar com você, para você se consertar com Deus, passar para o lado de Deus, porque eu e você estamos lendo isso aqui na Bíblia. Nós nunca fomos no Hades, nós nunca vimos o Hades, estamos ouvindo falar, mas Deus sabe o que é lá, e Ele não quer que ninguém vá para lá. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, se bem que nem todos vão se salvar, porque essa é a vontade de Deus, não é? Quem quer que todo mundo fizesse a vontade de Deus? Que a Bíblia diz que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, que a quantidade que vai ficar é como a areia do mar. Pastor, por que essa quantidade vai ficar se Deus amou a todos? Deus amou a todos. Jesus se entregou por todos, mas por todos que creem. Porque todos queridos por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Se crer e for batizado, será salvo. Se não crer, será condenado. Porque às vezes a pessoa não crê. Como assim, pastor? O pastor está pregando, a pastora está pregando, a pessoa não leva a sério para viver mesmo o que está escrito. Porque a pessoa não crê que o pastor está falando, a pastora está falando, que aquilo ali é a verdade. E isso aí é desde a época de Jesus, não é todos que creem. Quem dera que todo mundo fosse na igreja ouvir essa palavra e cresce. Quem crê, gente, obedece. Quem crê leva a sério. Não, sabe que Deus já falou para me parar, eu não vou insistir não. Vou fazer desse jeito. Quem crê, obedece. Entendeu? E só vai ser salvo os que realmente creem. Não é aqueles que, já vou na igreja, tá bom. Não é só ir na igreja, você precisa obedecer o que Jesus está falando. Glória a Deus. Todos que devem pessoa ir na igreja. E ela sentava lá no pastor, não, você tem que se esforçar para colocar em prática o que Deus está falando. A salvação vem da obediência. E hoje a gente tem visto muitas pessoas religiosas. As pessoas estão dentro da igreja, mas é uma religiosidade. Pastor, como é que você sabe? Vou dar um exemplo. A pessoa está na igreja a semana toda. A pessoa ouve a palavra. Aí vamos supor que você, sei lá, pastor, eu estou com uma dor aqui no meu cotovelo. Aí eu vou falar para você que Jesus já te deu saúde. Eu vou fazer uma oração. Você não crê que Jesus pode curar de uma dor no cotovelo, gente? Como é que você vai crer que Jesus ressuscitou Lázaro? Como é que você vai crer que um morto ressuscitou na sua frente? Você vai crer que um paralítico vai andar? Como é que você vai crer nessas coisas? Se você não crê que Jesus pode te curar de uma dor de cabeça, aí você está vendo. Você é uma pessoa de Deus, mas na hora de crer a pessoa falha. Então a pessoa está com uma religiosidade. Ela não está naquele espírito mesmo de Deus que vence tudo. Então a gente ir na igreja é fácil, mas você não acredita que Deus pode fazer as mínimas coisas. Daí não Nicodemos. Jesus falou isso para ele, né? Se você não crê nas coisas que a gente fala na terra, que dirá você falar nas coisas do céu. Eu não vou nem falar nada. Mais ou menos assim, se você não crê que eu posso curar
Espírito Santo mesmo. Porque Deus, gente, às vezes a gente vem para a igreja, a gente não tem ideia. Você vê o pastor falando comigo, você vê o irmãozinho falando comigo, você, aleluia, glória a Deus. Irmão, você tem ideia o que é Deus conosco? Jesus estando aqui conosco, ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. É o mesmo Deus que andou sobre as águas. O mesmo Deus que fez a multiplicação dos pães. Ele está aqui no nosso meio. Você está entendendo? Aí não vou operar o milagre. Não aconteceu. Então você não está acreditando que Jesus está aqui. Então tem várias pessoas que vêm para a igreja. Não você acredita que Jesus está aqui. Que mesmo Deus está aqui. Então, gente, é uma religiosidade. Ele não disse onde há 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então, quer dizer, a pessoa não consegue crer, como o pastor Mota fala, naquele Jesus da Bíblia, aquele Jesus poderoso, aquele Jesus que cumpre o que ele falou, que se ele disse estaria aqui, estaria aqui. Se ele disse que já levou a sua doença, porque realmente ele já levou. Se ele disse meu nome expulsar, ele manda para expulsar, a pessoa não crê nesse direito. Crê em Jesus como se fosse um mito, uma história. Aleluia, ressuscitou Lázaro lá atrás. Bem distante, na terra, bem distante daqui. Esse não é aquele Deus presente na sua vida, que pode te ajudar a vencer o seu problema. Entendeu? A graça é cristã, graças a Deus eu sou cristã mesmo, glória a Deus. Vai para a igreja novo, vai para a igreja direitinho. Mas e aí, aquele negócio, aqui está difícil, meu Deus do céu, não sei como vou resolver isso. Mas eu sou Deus, eu vou fraquinho, não tenho condição de resolver esse problema. Você está entendendo? Na hora de crer, eu falo. Na hora de crer, eu vejo um problema grande, né? E Deus não tem condições de resolver aquilo. Então a gente tem que sair dessa área. A gente tem que ir para uma área de intimidade com Deus. Com Deus que criou o céu e a terra. Que abriu o mar vermelho, com Deus. Não é a gente levar a Deus de qualquer maneira. Você entendeu? Então, ele está falando aqui, além de tudo, está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisesse passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tem 5 irmãos, para que me deixe testemunho, a fim de que não venha também para este lugar. E disseram: Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele estava lá, será que não tem que você deixar eu ir lá, não? Que aí eu aviso meus irmãos, quadros existe, que é para eles não vir para cá. Que ele mandou ouvir quem? Os profetas. É o que o povo, não é todos que ouvem. Os profetas são porta-voz de Deus, irmão. Deus está usando para salvar a pessoa. Aí ele está falando aqui, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Porém ele disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos se algum dos mortos ressuscita. Vocês não estão ouvindo Moisés, não ouve os profetas, não ouve os pastores, não ouve os pregadores, você acha que vai ouvir? Se ele viesse avisar a pessoa, ia sair correndo, irmão. Defunto, aí que não ia ouvir mesmo. Mas aquela assombração que apareceu lá para falar 3 de noite. A coisa é séria. Lá do outro lado não tem mais chance. A chance é enquanto a gente está vivo. Então a gente está com vida, a gente tem que buscar a salvação, gente. Ter tempo para ir para a
buscar o Senhor enquanto você pode achar. Glória a Deus. Você tem que se revestir das armaduras de Deus, meditar na palavra de Deus. É assim que a gente faz. Então, Natasha, você está com seu celular aí? Você não presta um minutinho? Vou mostrar um negócio aqui a vocês. A salvação a gente precisa buscar. Né? Às vezes a pessoa está olhando só aqui para baixo, buscando só as coisas aqui de baixo. Não estou falando que você não pode ter seus sonhos, você não pode trabalhar para conquistar os seus objetivos. Não é isso não, gente. Mas isso aí tem que ser em segundo lugar. Entendeu? Buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Porque se você buscar esse primeiro lugar, aí você está buscando só as coisas aqui de baixo, você morre sem a salvação, e aí? Hã? Gente, é sério. Tá ligado na internet? Olha o que ele está falando aqui, gente. Preste atenção nisso aqui. Ó, é Colossenses, vamos ver lá no Colossenses, lá no livro de Colossenses. E outra coisa, tem a sua família também, tá, gente? Você começa a aproximar mais de Deus, ouvir mais a palavra, orar mais, buscar mais a Deus, a sua família vai tudo se levantando. Mas você começa a afastar de Deus, vai saindo tudo. Hã? Aí você começa a ver a família não quer mais buscar, mas como é que você era? Como você buscava Deus? Como você está buscando agora? Aí você está olhando para eles, e você? Hã? Você não está vendo, você buscava mais a Deus, você tinha mais tempo para Deus, você está mais firme com Deus. Aí você vai se afastando, a sua família vai se afastando também, porque eles estão por causa de você. Hã? Gente, eu busquei aprender isso, foi na minha vida, eu busquei aprender isso. A coisa é séria, gente. Eu lá em casa, quando eu começava a esfriar um pouquinho com Deus, marido não queria saber mais, começava a faltar tudo, filho também, ficava olhando assim. E eu ficava focando neles. Mas por quê? E depois eu ia lá para a igreja, Deus usava lá o pastor e falava comigo, então você está a mesma coisa do que você estava antes. Eu estou olhando de direito, tem uma tempo para a igreja, você quer o quê? Estava por causa de você, você saiu. É como Deus falou com o rei Asa, né? Estarei contigo enquanto você estiver comigo, mas se me deixar, te deixarei, não é? Hã? Isso tem como observar essas coisas, gente. Senão você está olhando para os outros, mas e você? Você vai se afastando, a sua família vai se afastando também. É isso que acontece. Lá no Colossenses 3, versículo 1. Olha o que ele está falando aí. Acharam aí, gente? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, é para você fazer o que, gente? Buscar as coisas que são de cima. Pastor, como assim? Eu ainda não ressuscitei, não. Irmão, quando você foi batizado, Jesus Cristo, Ele tirou a sua vida. Entenda isso. Ou você tipo uma transfusão ali de vida. Você acha que está, não sei se está no Colossenses aí, deixa eu ver. Acho que está até aqui, não tá? Depois eu vou mostrar mais adiante, você vai ver isso. Jesus tirou a sua vida e a sua vida está escondida com Cristo. Quando a pessoa é batizada nas águas. E o que ele fez? Ele pegou a vida dele e colocou em você. Como o apóstolo Paulo disse, não mais
Cristo vive em mim. Por isso que é perigoso quando uma pessoa batizada, ela vai se prostituir. Você está entendendo? Vai para o lado da pornografia, ela vai matar os outros, vai cheirar. Por quê? Você está forçando Jesus a fazer isso, porque você não tem uma vida. Desculpa, eu vou ter que te falar claramente, igual o pastor Bota fala, você é um cadáver. Você só está vivendo com a vida de Jesus, você não tem mais vida. Pastor, por que eu não tenho? Você não entregou sua vida a Jesus, não, quando você foi batizado, ou você se esqueceu disso. Porque a pessoa, quando é batizada, você entregou sua vida a Jesus. Você entregou, ele pegou, é dele agora, você não deu para ele, é dele. Aí ele pegou a vida dele e colocou em você. Por isso que a Bíblia diz, vós já estáis mortos. E quando a vida de Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, a gente vai ler isso aqui. Então você está morto, você vive com a vida de Jesus. Você tirar a vida dele daí, já era. Você morre. Aí a pessoa vai para o hotel com a vida de Jesus, se prostitui com a vida de Jesus. A pessoa fala um tanto de coisa errada com a vida de Jesus. Você está forçando Jesus a fazer isso. Pastor, qual o resultado disso? Uma enorme depressão. Tem gente que se suicida. Porque toda vez que você vai lá, comete um ato de prostituição, seja lá o que for, você já é batizado com a vida de Jesus, na hora tudo bem, mas depois te dá uma tristeza, você vai morrer. Arrependimento, remorso, um montão de coisas, vontade de se matar, a pessoa vai ficar doida. Entendeu? Por que isso? Porque a vida que está nela não está aceitando aquilo ali. Tem gente que não aguenta e se suicida. Mas por quê? Ela não está entendendo o que está acontecendo isso comigo. Eu não estou entendendo. É porque você está forçando Jesus a fazer coisas que ele não quer. Se você já entregou sua vida a Jesus, você já foi batizado, você tem que procurar uma igreja e começar a fazer a vontade de Deus. Entendeu? É isso que Jesus quer. Jesus quer que você pegue a vida dele, vai para a igreja, vai orar, vai buscar Deus. Não pode ler. Sarromança. É sério, a pessoa fica, não. A pessoa não tem sossego, parece que a pessoa tem hora que a pessoa pensa até em se matar, porque ela está usando a vida de Jesus para coisas indevidas, entendeu? Não aprova. Então, ele está falando aqui, se já ressuscitaste com Cristo, quer dizer, você, Jesus botou a vida dele em você, né? Ressuscitaste com Cristo. Buscar o que, gente? As coisas que são de cima. Onde ele está falando, a pessoa só busca as coisas aqui da terra. Você não tem tempo para buscar Deus. O tempo todo está pensando nas coisas que são da terra. Pensa nas coisas que são da terra. Pensa na salvação. Não pensa em buscar o Espírito Santo. Não pensa em mudar para agradar mais a Deus. Não, a pessoa está só pensando, não, o que é isso que eu tenho que fazer aqui? Entendeu? Só ali de baixo. Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar em que, gente? Nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você entendeu? E as pessoas estão fazendo o contrário. As pessoas estão pensando nas coisas da terra, buscando as coisas da terra, não pensam nas coisas que é de cima e nem buscam as coisas que é de cima. Pastor, como assim as coisas que é de cima? O Espírito Santo, você se batizar com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, você não pensa nessas coisas, você está pensando só aqui embaixo. Porque o presidente Lula, que não sei o que, a pessoa está só a mente dela está aqui. Tem gente que pensa mais no presidente Lula do que em Jesus. Irmão, esquece o pessoal daqui de baixo. Pense em Jesus, quando você vai ter o Espírito Santo, se aproximar, como agradar mais Jesus. Não, mas o mundo está cheio de corrupção. Você vai conseguir consertar o mundo? Você não esquece, você só olha, vai buscar as coisas que você precisa. Sim ou não? Então ele está falando aqui, vamos lá.
tem uma Bíblia, porque já estás. Está escrito isso aí, ou não está escrito isso aí? Você, então nós somos o quê? Fala, nós estamos mortos, somos o quê? Que isso? Mas não é, mas está escrito, gente. Você não tem mais vida, você entregou a sua vida a Jesus. Toda pessoa que é batizada, você não tem mais vida. Você está morto, você vive com a vida de Jesus que botou em você. Para você viver aqui na terra com a vida dele, buscar as coisas dele. Não é para você viver mais como você vivia antes, no erro. Agora é para você se consertar e viver uma vida de santidade. Você vive com a vida de Jesus. Se anda com a vida dele, você fala com a vida dele. É dele que está em você, não é sua. Então ele está dizendo, porque já estáis mortos. E a vossa vida está onde, gente? Escondida com Cristo em Deus. Sua vida está lá em cima. Pastor, o que a minha vida está fazendo lá em cima? Você não entregou Jesus quando você se batizou? Não, ele pegou. É minha, então tá. Ele pegou a vida dele para você viver para ele. Botou a vida dele em você para você viver para ele. Você está vivendo para quê? Pastor, eu estou vivendo por pecado. Então você está usando a vida de Jesus para viver no pecado? Você acha que isso vai dar bom? Claro que não. Aí ele está dizendo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vos manifestarei com ele em glória. Quando ele vier, né? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição, que é o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre o espírito da desobediência, nas quais muito tempo andaste, quando vivia nela. Se antes de entregar sua vida a Jesus, você vivia assim, você fazia o que você queria, prevaleceu. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Você tem que parar com tudo isso. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestis do novo, que se renova para quê, gente? Para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não havemos judeu, nem circunciso, nem circunciso, nem bárbaro, nem cita, nem servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Aí ele está dizendo, revestidos como eleitos de Deus, santos e amados, e de canhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. É isso que você agora tem que ser, porque Jesus é que mora em você. Você tem que ser uma pessoa humilde, você tem que ser uma pessoa longânima, que tem paciência, uma pessoa benigna. Você não vai fazer mal para ninguém. Entendeu? E ele está dizendo, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei também. E sobretudo, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecido. E a palavra de Deus, a palavra de Cristo, habita em vós, abundantemente. Sabe o que é habitar? Morar em você. Tem a palavra de Cristo, morar em você.
em toda sabedoria, ensinando-nos, admoestando-nos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espiritual, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É assim que Deus quer que a gente anda. Você tem que andar cantando louvor, agradecendo a Deus. Não é xingando, jogando praga, todo mundo falando mal dos outros. Está tudo errado, gente. Fazendo fofoca. Tem gente que faz fofoca o dia todo. Se não fizer uma fofoca, você não está bem. Tem gente que é viciada em fofoca, sabia? Assim como existe o vício da bebida, essas coisas assim, tem gente que é viciada em fofoca. Se não tiver uma fofoquinha, você não está bem. Já foi aquela pessoa que chega de tarde, se não tiver um cafezinho, tomar. Então, tem gente que se não tiver uma fofoquinha, o dia dela não é bom. E Deus está falando que não é. O que Ele está mandando a gente fazer? A palavra de Deus habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos a degustando com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizeres, por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Glória a Deus. Vocês viram aqui que a gente tem que ter tempo para buscar Deus. A gente não tem que só olhar para as coisas materiais. Nós temos que ter tempo de buscar a nossa salvação, a salvação para a nossa família. Glória a Deus. Efésios. Não, gente, Efésios não. Primeira vida. Deixa eu ver se Primeira Pedro 2. Vocês entenderam direitinho? Então, gente, a gente precisa buscar mais a Deus, voltar mais a Deus, pedir a Deus a presença do Senhor, a salvação. Amém? Glória a Deus. Batismo do Espírito Santo. A gente precisa pegar intimidade com Deus, compromisso com Deus na igreja. Aquilo que Deus te chamou, Deus já falou no seu coração. Deus fala, gente. Mas é pastor, não fala nada. É pastor, não. Deus fala lá dentro do seu coração. Quero que você faz isso, isso e isso na minha hora. Aí você está ouvindo Deus falar, está fingindo que não está ouvindo. Aí é complicado. Que eu estou ocupado com Jesus. Existe isso, eu não estou ocupado. Sim, não. Precisa ser sensível à voz de Deus. Deus, Ele tem uma unção. Está escrito lá no Ele disse assim: vós tendes a unção do santo. Não há necessidade, né? Então, o que aconteceu? Deixa eu te explicar. Eu estava procurando lá em casa uma chave que já estava perdida há meses. Que era a chave daquela garagem ali, eu tinha que abrir para dar uma olhadinha no carro. Era meses. Eu tinha que achar essa chave. E nada. Procurando tudo, várias vezes, não foi? Várias vezes reviramos a casa toda, nada. Meses a chave perdida. Não tinha mais onde procurar, eu acordei de madrugada e eu fui orar. Eu falei: Deus, estou precisando achar a chave daquele carro, ou daquela garagem para abrir lá para ver o carro. E não sei, faço muito mesmo procurando. Como que eu vou abrir aquela porta? Aí, quietinho, porque se você não for uma pessoa sensível, você não consegue ouvir a voz de Deus. Aí eu orando a Deus, eu fiquei quieta, assim, veio aqui no meu coração. Procure tal lugar, assim. Tinha um ovinho lá, veio aqui no meu coração, vai lá no ovinho para procurar assim, dentro de uma caixinha.
isso na hora de Deus. Não tem tempo não, porque eu tenho que fazer isso aqui. Irmão. E às vezes até com pastor e com a pastora. Eu não estou falando para mim, não. Estou falando em geral. Às vezes Deus está falando, por que você não faz assim para ajudar o pastor? Ficar ajudando o pastor. E às vezes é Deus que quer te usar para ajudar aquela pessoa. É sério, gente. A coisa é séria. A pessoa resiste a Deus. Você não escuta aquele chamado de Deus no seu coração. Sônia desse jeito. Irmão, eu não falo as coisas porque tem coisa que a gente deve falar, tem outras que a gente só deve pedir. Mas eu já fiz cada coisa. Deus falou no meu coração, vai lá e faz. Talvez fosse você não fazia, mas Deus mandou por lá e fiz. Fosse você achava que você pastor está doido. Lembra do Abraão? Se o Abraão não tivesse filho com Isaac, você encontrasse o Abraão no meio da rua. Vamos fazer uma simulação. O Abraão está indo lá. Está lindo. Abraão, tudo bem, amiga? Rapaz, rapaz. Você está indo para onde? Eu estou ali no Monte das Oliveiras fazer um sacrifício. Vai fazer um sacrifício, né? Cadê o modelo? Vem aqui. Fala nada não. Vai contar assim comigo. Vamos supor que eu estivesse no lugar do Abraão, você vai cair a mim, gente. Você ia fazer o quê? Fala a verdade. Pelo amor de Deus, chama o pastor, bota a camisa de bolsa, o pastor está doido. Não é não? Sim ou não? Sim, você não ia nem deixar eu levar a menina, você não ia levar. Por isso que o Abraão não falou para ninguém, só quietinho. Mas foi Deus que mandou ele fazer isso. Não foi Deus, né? Não foi Deus que mandou. Se você encontrasse você fosse vizinho, eu estou pensando que é outro, mas não é não, mesmo. Se você fosse vizinho do Abraão, lá no comecinho de tudo, que ele morasse lá, tivesse a casa dele, tudo, com Sarai, né? Antes de ser Sara, Sarai. Ele morando lá, de repente você visse ele arrumando umas peças de roupa, umas sacolas. Não, você vai, vamos embora. Vai embora para onde, seu Abraão? Você mora aqui tantos anos, que é isso? Sarai, pelo amor de Deus, você não vai embora para onde você vai? Não sabe. Como assim não sabe? Não sabe. Você não saía pelo mundo ali. E Deus mandou a gente para uma cidade. Para que cidade? Não sei. Você só que ele é o quê? Doido. Está largando casa, largando tudo para ir no salão nem para onde. Mas quem mandou ele ir, gente? Deus mandou ele ir. Então, às vezes, a unção fala com você, você deve pensar até que está doido, é o diabo. E não é. Deus está falando com ele. Eu já fiz cada coisa que Deus mandou fazer. E sem falar para ninguém. Se eu falasse, a pessoa ia achar que está doido. Mas eu tinha certeza que era Deus para gente. Pelo amor de Deus, não vai fazer uma loucura. Escutar o diabo. Foi Deus que falou comigo. Não, eu tinha certeza que era Deus. Deu ruim? Não, deu bom. Deu desse. Entendeu? Então a gente tem que prestar atenção no que Deus fala, gente. E eu vim para cá, não vim fazer a obra de Deus? Eu também abri mão. Eu sempre morei de aluguel, pagava R$500 de aluguel e eu abri mão de uma casa que eu ganhei para poder vir para cá. Na casa que a minha falecida sogra morreu, deixou para o meu marido, praticamente no centro de onde eu estou. Quarto, sala, cozinha, banheiro, independente, um lugar para construir em cima, eu abri mão daquela casa. Por quê? Porque naquela época eu fui falar com o pastor, né? Pastor, minha sogra faleceu, então a gente mora de aluguel, a gente paga R$500 de aluguel, a gente não faz, eu queria que o senhor orasse, que a gente vai começar a fazer obra lá na casa, que a gente vai para lá. Porque lá
aluguel, né? Que é nossa e tal. Nós estamos violando, balançando o pé. Aí eu já fiquei séria, né? Não parou nada, pedi ele para orar. Davi, é que eu te falo uma coisa? Você pode até ir, não é de Deus você está lá. Meu pai estava aluguel. Se fosse você ia deixar de pagar que você ganhou para ficar pagando 500 reais de aluguel? Hã? Fala a verdade. Eu era obreira na época. Não. Eu não entendi nada na hora. Tá. E quando eu falei para o meu marido que eu não ia para lá? Meu marido não era convertido ainda direito. Quase que ele quebra a cara do. Você está doida? Eu vou deixar de ir para lá para ficar pagando 500 reais de aluguel. Uma casa própria lá. Não, você está de brincadeira. A gente chegou todo dia. A Natasha era novinha ainda, o Igor era Natasha, Igor, Yasmin, que era bebezinha, Max e Eduardo. Porque eu tenho eles 13, meu esposo tinha 5, eu tenho 12 teatros e eu ajudei a criar. Eram 5, fora aluguel, desespero de escola. Ele ficou doido quando eu falei que não ia. Ele já está todo empolgado para comprar material. Você foi, não? Não. Aí, mas depois de mais um tempo, o pastor chegou perto de mim e falou comigo, Fabiana, Deus está te chamando para pregar o evangelho. Você não é obrigado a ir. Mas eu estou ocupado em uma igreja lá em São Luís. E Deus tocou no meu coração para me botar aquela pessoa que realmente eu sei que tem um chamado de Deus, você tem um chamado. Então lá tem um lugarzinho para você ficar, você vai querer. Eu falei, não, eu vou fazer a obra de Deus, eu nem conheci esse lugar, vim para cá. E a casa, tá? Ficou lá. Aí meu esposo faleceu, eu deixei meu teatro lá para cá. Entendeu? Então tem coisas que às vezes Deus está falando com você não abre mão. Não, mas é ruim abrir mão de uma casa. Quanto custa uma casa? 100 de milhão. Não, eu quero saber o que Deus mandou fazer. Para onde Ele mandou ir? Então, eu tenho que obedecer a Deus, irmão. Aí eu acredito que se eu fosse desobedecer meu pastor, e eu fosse lá na delegação, vai ficar igual os homens. Você está entendendo? Então a gente precisa prestar atenção. E eu não acho que o que eu deixei claro foi grandes coisas, não, gente. Em vista de tudo que Deus fez e continuou fazendo na minha vida. Você está entendendo? Como o apóstolo Paulo diz, né? Que ele disse que considerava como nada que ele perdeu pela excelência de ter ganhado Cristo. Entendeu? E às vezes a pessoa não ouve a unção de Deus. Aí vem uma coisa a distância da igreja. Eu quando vim para cá, às vezes eu não tinha o dia da passagem, eu ia a pé daqui lá para o Pastor Mota. Gente, o Pastor Mota é lá perto da Pizzaria Real, lá para quem vai para a posse. É muito chão daqui para lá, se a pé. Eu ia a pé, às vezes eu ia embaixo de sol, eu ia embaixo de chuva, às vezes Deus está falando, vai para aquela igreja, mas é muito longe, irmão, pelo amor de Deus. Você está, a pessoa está igual como é o nome dele? O Naaman. Naaman que ele escolheu o rio que ia ser curado, que ele escolheu o jeito que ia ser curado, ele não queria aceitar o rio que Deus falou. E às vezes Deus já falou, é aquele lugar ali, aquela igreja, você vai ser abençoado. Não, mas não há aqui perto da minha casa, igreja bem mais perto do que aquela. A pessoa não aceita o que Deus está falando. E às vezes não é ali, é lá e ali. Vocês conhecem a igreja aqui perto? Conhecem? Eu saía daqui a pé e ia para lá, porque é lá que o negócio é lá. Entendeu? Foi lá que eu fui liberto. Foi lá que Deus continuou operando na minha vida. Eu sabia que vem gente lá no centro da cidade, lá no Pastor Mota.
Hã? Irmão, sério, e a gente lá de Vila Paulina. Aí, gente, a pessoa quando quer, ela não vê empecilho. O Naamã, o profeta, falou, manda ele lá no Rio de Jordão. Eu não queria ir lá, não. Mas lá em tal lugar não tem rio melhor, o rio mais perto, o rio mais limpo. Ele queria escolher o rio. Hã? Sério, gente. Sabe que quando eu fui lá para o pastor Mota, foi Deus que me dirigiu para lá? Foi, eu orei a Deus e falei, Deus, eu quero uma igreja assim, 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 que prega a verdade. Eu demorei a entrar, mas se eu vou participar de uma igreja, eu quero que participe de uma igreja que tenha a sua palavra. E Jesus me levou a sério. Hã? Então ele está falando aqui, vamos lá. 1 Pedro 3. Não, gente. 3, não, 2. 1 Pedro 2, versículo 24. Glória a Deus. Ele está dizendo assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeira. Porque Jesus, quando foi crucificado, ele não tinha nenhum pecado. Ele morreu levando os nossos pecados. Levando os nossos pecados sobre madeira, para que mortos para os pecados, vamos dar uma paradinha aqui, lá diz que a gente estava o quê? Mortos, não é isso? Vós já estáis mortos, para que mortos para o pecado, né? Você tem que estar morto no pecado, pudéssemos viver para quê, gente? Para a justiça. Jesus tirou a vida, a nossa vida, e botou a dele para que a gente viva pela justiça agora. Que justiça? Pela palavra. Agora pode ser viver uma vida com Jesus. Glória a Deus. E pelas suas feridas, fostes o que, gente? Sarado. Pastor, o que significa isso? Alguém de vocês chegou aqui sentindo uma dor? Ninguém? Presta bem atenção, Jesus Cristo está dizendo, pelas feridas dele, nós já fomos sarados, curados. Jesus já levou as nossas enfermidades, nossa vida. Presta bem atenção. E pelas suas feridas foste sarado. Não quer dizer, você não tem doença, você não é doente, você foi sarado. A palavra de Deus está dizendo que você foi sarado. Agora não adianta você vir para a igreja, aí você sai daqui ali, irmão, você tem que crer nisso. Se você sentir que você não está crendo, pastor, mas é tanto tempo que eu estou com essa dorzinha, não é de hoje, ó, já há muito tempo. O que você tem que fazer? Faz que nem o padre jovem Inácio. Senhor, me ajude a crer que por suas feridas eu já fui sarado. E aquele mal que estava atacando a seu filho, seu rim, sua pressão, sua perna, seu braço, o que vai sair? Toda enfermidade, gente, ela tem uma origem espiritual. Um negócio que às vezes você duvida daquilo. Não, mas pastor, você não está entendendo. Isso foi o que eu comi. Isso fez mal na hora. Mas isso ali foi o que eu peguei um pedaço de tronco ali. E fiquei desse jeito. Não, tá certo que você tem que se cuidar da sua saúde, mas enquanto você arruma desculpa para a doença, ela não vai sair. Você tem que encarar a verdade. Não, isso é um espírito tentando botar isso em mim. Eu não aceito isso, porque pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. E em nome de Jesus eu estou dando a ordem. Pode pegar esse que é seu, pega esse sintoma e sai do meu corpo agora em nome de Jesus e o mal vai sair. Vocês estão entendendo direitinho? Sim ou não? Agora, quando você ficar, foi o vento, foi a chuva, o negócio não sai. E se você pudesse ver o bichinho rindo lá, é a chuva, não está ali. Mesmo a mulher que andava encurvada, vai ver que eu dizia, foi muito peso que ela não levou, vou botar aquela lá, muita roupa no rio, tadinha. E o bichinho estava lá, passa gel, você vai ver que faz até cosquinha nele, pega mais pra cá,
Jesus expulsou ele dali e ainda falou: 18 anos, Satanás não tinha essa mulher presa. Era ele que estava ali. Era ele que estava ali. Não interessa de onde que veio, de onde que surgiu, o que causou, irmão. Expulsa quem está ali em nome de Jesus, está pensado. Glória a Deus, que aquilo tem uma vida. E a vida dele é o demônio. Se você expulsar, ele sai. Glória a Deus. Mas se ele vê que você está com dúvida, aí ele... Você ainda está duvidoso se foi ele, se foi a chuva que você pegou. Se foi ele, se foi aquele negócio que você comeu. Ele não sai. Você tem que estar certo. Não é ele sai em nome de Jesus. Jesus me deu poder e autoridade para expulsar ele. E eu vou usar e vou expulsar esse mal. Glória a Deus. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Se alguém trouxer a letícia, uma oferta, vocês podem estar entregando aqui na frente. Vamos orar, agradecer a Deus. Glória a Deus. E vamos na paz do Senhor em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Vamos tomar o cálice da saúde, amém? Mas é para você tomar, irmão, com fé. Não adianta você tomar, sei lá, vou tomar, mas eu tomei semana passada.